Bom dia, Leonardo. Bom dia, Caldenei. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Hoje eu anotei para mim uma questão que me preocupa muito, tenho certeza que a todos vocês, que é essa crescente hostilidade que os Estados Unidos têm feito em relação à Venezuela. Eu, algum tempo atrás, já tinha feito uma análise dizendo o seguinte: um ditador, ele precisa de crises. Um ditador, ele precisa de crise. Ele precisa criar situações em que o estado de exceção se imponha. E uma das situações em que isso se organiza, se propicia, é uma guerra. Então, por isso, os ditadores gostam tanto de guerra também, porque num estado de guerra, a justificativa para governar com um pulso forte, a partir da sua vontade, é maior. Então, a organização que está se dando de hostilidade em relação à Venezuela, para mim, entra dentro desse contexto. O Trump não pode se candidatar a uma reeleição nos Estados Unidos. O Trump já teve um outro mandato, nos Estados Unidos só pode ter 2. Ele já está com 80 anos, ele não tem nada a perder. A meu juízo, ele vai tentar se manter no poder, mesmo sem eleições. E a forma melhor de fazer isso é criar um caos interno, que ele está criando aí com o shutdown, que ele está, de novo, deixando funcionários públicos nos Estados Unidos sem receber, indo para casa sem salário, inclusive alguns militares também, com intervenções militares nos estados democratas dentro dos Estados Unidos. E no âmbito externo, ele passou a matar nas águas internacionais, mandando simplesmente assassinar ao vivo, e filmando e divulgando assassinato de pessoas que estão com barcos naquela região, que ele diz que são traficantes. O simples fato dele dizer que são traficantes o autoriza a matar ao vivo, para que todo o planeta veja e não reaja, o que também é grave, né? Eu me pergunto o que faz as Nações Unidas, né? A ONU, assistindo ao vivo os ataques criminosos, cometendo crimes internacionais, crimes contra a humanidade. Não se ouve nada. Ninguém se levanta, ninguém levanta a voz e aponta o dedo para um assassinato ao vivo que está sendo cometido pelo governo dos Estados Unidos, a mando do presidente dos Estados Unidos, e ele publicando nas redes sociais dizendo que a ação é dele, mandada por ele. Não se vê a União Europeia se manifestar, não se vê a ONU se manifestar. Nós tivemos aí a manifestação do presidente da Colômbia, que também está sendo hostilizado por ele, a manifestação do Brasil, o presidente Lula dizendo exatamente isso, que sem julgamento, assassinar as pessoas isso é crime, corretamente. A manifestação da China e da Rússia, porque eu pude perceber, olhando nas redes sociais, ver que se havia alguma manifestação. Mas a ONU, enquanto tal, está totalmente desmoralizada, né? Já estava com Gaza, que é um absurdo ainda maior, mas agora, com esses ataques organizados por um Estado que se diz democrático, em águas internacionais, simplesmente matando com drones as pessoas que passam por ali, porque ele diz que são traficantes, mesmo que fossem. Traficantes não podem ser assassinados assim, eles têm que, num local, num estado civilizado, eles têm que ser apreendidos e processados, para verificar se realmente são delinquentes. Não, simplesmente ele está matando as pessoas ao vivo. E pior agora, trouxe destroyers, trouxe aviões, porta-aviões, tudo para perto da Venezuela, uma coisa intimidatória, mas que, partindo dos Estados Unidos, tudo é possível. Em 2003, os Estados Unidos simplesmente destruíram, mataram crianças, velhos, idosos, mataram a população, milhares de pessoas no Iraque, dizendo que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa e que isso colocava em risco os Estados Unidos. Depois se verificou que não tinha arma nenhuma. Isso depois se verificou. Depois da invasão, destruiu o país inteiro, se apropriaram das reservas petrolíferas deles, ganharam dinheiro reconstruindo o que destruíram. Depois de tudo isso, se viu que não tinham armas de destruição em massa. Mas eles alegaram isso, atacaram, destruíram, mataram as pessoas assim. Então o histórico deles não recomenda, muito menos com um presidente que a própria população dos Estados Unidos reconhece que está se dando ares de rei. O movimento Non Kings, esse, que agora teve semana passada, fortíssimo. Eu não me lembro de ter visto um movimento com 7 milhões, 10 milhões de pessoas nas ruas, em mais de 2.600 cidades nos Estados Unidos, dizendo isso, no Kings. Nós estamos contra reis, não te dá uma de rei, não é rei. Então, quer dizer, a população agora, nos Estados Unidos, pelo menos, está acordando e manifestando, dizendo que realmente Trump quer ser um ditador. Eles estão se apercebendo agora disso. Agora parece que ficou claro com essa manifestação. Mas também a resposta do Trump, que já tinha sido dado lá em Gaza, com aquele videozinho de um resort, vamos destruir tudo aqui em Gaza, vamos fazer um resort. O que ele disse na época, fez vídeo disso. Agora, da mesma forma, o movimento No Kings foi para a rua dizer que não quer ditadores nos Estados Unidos, a população dizendo isso, e a resposta do Trump, um videozinho, ele num caça americano, despejando fezes nos manifestantes, com uma coroa na cabeça. É claro, é uma coisa marqueteira, uma coisa que é tão absurda que acaba tomando os noticiários, né? As pessoas param de falar na ação criminosa que ele está cometendo e passam a comentar o videozinho que ele fez, absurdo, né, referente ao tema.
Mas uma coisa não exclui a outra, né? É um vídeo absurdo? É, mas nós temos que olhar a absurda ação que ele vem praticando. Aqui já matou 32 pessoas em torno disso, já destruiu, então, 7 ou 8 embarcações ao vivo, dizendo que vai fazer pior. Agora, autorizou a CIA, e diga-se de passagem, a CIA já estava lá fazendo o trabalho dela de espionagem, mas agora, ao vivo, está dizendo que a CIA está autorizada, em outras palavras, para derrubar o governo Maduro. Ele disse, em outras palavras, isso, que eles podem atuar lá, dentro da Venezuela, para fazer o quê? Para arranjar figuras que possam servir de instrumento, e já está aí preparado o instrumento, a meu juízo, é a Prêmio Nobel da Paz, né? A Maria Corina, que se prestou a ser Prêmio Nobel da Paz, e já fez uma declaração, pasmem, a Prêmio Nobel da Paz, manifestação favorável à intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, favorável às mortes. A Prêmio Nobel da Paz fez isso. Bom, para mim, ela já está sendo preparada para ser derrubada do governo do Maduro, e para ser ela a nova presidente da Venezuela por parte dos Estados Unidos. Eu acho que o ambiente está todo sendo organizado nesse sentido. E eu não vejo reação da comunidade internacional nenhuma sobre isso. E quando a gente vê na história, Caldenei e Leonardo, as ações do Hitler não foram também objeto de nenhuma reação à altura naquele momento do início da Segunda Guerra Mundial. Ele foi invadindo, foi entrando num país, foi entrando no outro, primeiro com a desculpa que tinham ali de origem alemã, depois com a desculpa que era um perigo para a Alemanha, aquele outro país, e foi indo para adiante, e o que resultou? Na Segunda Guerra Mundial. Depois foi tarde. Quando a comunidade internacional foi reagir, foi tarde. E para fechar a minha fala de hoje, uma preocupação sobre esse tema que eu acho que é extremamente relevante, eu quero chamar a atenção para esse outro criminoso, que é Flávio Bolsonaro, o senador da República Brasileira, dizendo nas redes sociais que sentia inveja, né, e que assim, aplaude os assassinatos promovidos pelos Estados Unidos a esses barcos, a essas pessoas que estão nos barcos no Caribe, agora até no Pacífico, e que os Estados Unidos deveriam bombardear a Baía de Guanabara. É isso mesmo. Ele disse isso, que deveria bombardear, e tem muitos barcos também que deveriam ser bombardeados na Baía de Guanabara. Um senador da República do Brasil está chamando uma nação estrangeira para atacar o nosso país, no nosso território. Que lá no artigo 142 do Código Penal Militar está configurado como um crime contra a soberania nacional. O irmão dele, fora do país, promove ataques econômicos, e agora o senador Flávio Bolsonaro quer que uma potência estrangeira ataque o nosso país, no nosso território, para satisfazer, vamos dizer assim, o gosto deles pela morte. Porque por trás de tudo isso tem essa sensação que fica para a gente que eles gostam mesmo de situações onde aparecem morte. Eles gostam mesmo de ver a destruição. E é muito triste, mas é o que está acontecendo. Eu acho um momento muito perigoso. Eu acho que nós vamos estar aí às vésperas de um ataque à Venezuela, primeiro derrubando com a CIA, e depois aí ele se apropriando do país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Vamos lembrar isso, né? A Venezuela, mais do que a Arábia Saudita, é a que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Então serve para as duas coisas. Serve para que o Trump crie uma situação de instabilidade de guerra, serve para derrubar o Maduro e se apropriar das riquezas da Venezuela, e tudo isso serve para que o Trump consiga se perpetuar no poder como um ditador. Tá certo, Marcos Cunha. Obrigado por hoje. Até a próxima sexta-feira. Um abraço, bom final de semana para todos.